Olá, Davi. Boa noite. Tá tudo bem? Sabe, Davi, eu já tô com muita saudade de você, tá? Mas enquanto a gente volta para a igreja, a gente vai assistindo as nossas aulas assim, nós vamos fazendo as nossas aulas assim. Mas logo, logo o Papai do Céu vai abençoar que nós vamos voltar, tá? Nós hoje temos uma história muito gostosa para você ouvir. Hoje nós vamos falar sobre um versículo muito importante para as nossas vidas, muito importante para o nosso dia a dia, tá? Olha, o nosso versículo de hoje está no livro de Levítico 19, versos 16. Olha só, Davi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que diz esse versículo, Davi? O Papai do Céu está pedindo que nós devemos amar as pessoas da mesma forma que nós nos amamos. Se eu me amo, se você se ama, nós precisamos amar as pessoas exatamente como a gente se ama, tá? É isso que o Papai do Céu quer da gente. E hoje nós vamos falar sobre o profeta que substituiu o profeta Elias quando ele foi para o céu, né? Nós vamos falar sobre o profeta Eliseu, que ele ficou aqui para continuar o trabalho que o profeta Elias fazia aqui, né? Nós temos hoje uma história que diz o seguinte: alguns homens que moravam na cidade de Jericó, eles estavam assim entristecidos porque a água daquele local estava impura, estava suja, estava salgada, estava difícil para tomar. Então, aquela água, quando as crianças, as pessoas todas tomavam daquela água, elas ficavam com diarreia, elas ficavam com dor de barriga, ficavam doentes. E muitos até morriam, as crianças morriam, os idosos morriam. Então Eliseu estava naquela cidade e o povo resolveu pedir ajuda para Eliseu. E quando o povo pediu ajuda para Eliseu, ele se compadeceu, ele teve compaixão das pessoas, né? Então, como ele se amava, ele também amava as pessoas e por isso ele tendia sempre a ajudar as pessoas. E então ele pediu para o pessoal que levasse para ele um prato de sal. E ele pegou esse prato de sal e olha, Davi, ele pegou sal e jogou na água. Olha ele jogando sal na água, ó. Ele jogava sal nesse pequeno riacho. Então, o que aconteceu? Quando ele jogou o sal nesse pequeno riacho, a água ficou pura, a água ficou própria para o consumo, a água ficou boa para que todas as pessoas tomassem e não tivesse mais nenhum problema de saúde. E quando ele percebeu que a água ficou boa, ele falou assim para o pessoal: olha, ele disse o seguinte, ó: o que Deus diz para fazer, eu fiz. E esta água não vai mais adoecer ninguém. Então, ele fez uma coisa muito boa. Esse foi mais um milagre que Deus fez. Deus usou Eliseu para fazer uma coisa boa. E como ele se amava, ele amava também ajudar as pessoas. É isso que o Papai do Céu sempre quer de mim, de você, de todos nós, que nós possamos ajudar as pessoas que vivem à nossa volta. Então, olha só, é sempre muito bom a gente se sentir usado por Deus para ajudar as pessoas. Quando a gente ajuda as pessoas, a nossa condição de cristãos, de servos de Deus, fica numa condição melhor, porque Deus agrada do nosso feito, Deus agrada daquilo que a gente fez. E é assim que nós devemos prosseguir, não é? Então, olha, aí passado algum tempo,
tinha na cidade de Jericó uma viúva. Esta viúva, o marido dela morreu e deixou para ela um monte de dívidas. Ele ficou devendo um monte de dinheiro para as pessoas e eles tinham filhos. E naquela época a lei dizia o seguinte, que quando uma pessoa morresse, quando um homem falecesse e deixasse uma mulher viúva, as pessoas que tinham dinheiro poderiam ficar com os filhos deles para trabalharem como escravos. E ela ficou com muito medo, porque ela estava viúva, né, sem marido, e ainda ia perder os filhos. Seria muito ruim para a vida dela. A vida dela seria muito difícil, sem esposo e sem filhos. E aí, o que ela fez? Ela resolveu pedir ajuda para Eliseu. E mais uma vez, Eliseu orou a Deus e pediu a Deus sabedoria para fazer alguma coisa que pudesse ajudar aquela senhora. E ele pensou o seguinte: o que é que você tem de valor na sua casa? Ele fez essa pergunta para ela. E ela respondeu para ele assim: eu tenho aqui apenas um vaso com um resto de azeite. E ele pensou o seguinte: olha, nós podemos fazer alguma coisa. Eu vou orar a Deus e Deus vai me dizer o que eu devo fazer. E assim ele fez. Ele orou a Deus e Deus disse para ele pedir que ela fosse na casa dos vizinhos e pedisse vasilhas que não tivesse nada dentro, vasilhas vazias, né? E ela foi nos vizinhos e fez isso e trouxe aquele monte de vasilhas, aquele monte de vasos e colocou lá. E ele falou para ela que ela colocasse um pouquinho daquele azeite que ela tinha dentro do vaso que estava na casa dela, em cada vasilha daquelas que ela trouxe da casa do vizinho. E assim ela fez. E o que aconteceu, Davi? Deus falou para ele que todas as vasilhas iam se encher de azeite. E aquelas vasilhas todas ficaram cheinhas de azeite. Todas elas mesmo, Davi. E ele aconselhou ela que era para ela vender todo aquele azeite e pegasse o dinheiro e pagasse toda a dívida que o marido dela deixou. E assim ela fez. Ela vendeu todo o azeite, pegou o dinheiro, pagou toda a dívida e ainda sobrou dinheiro para ela cuidar dos filhos. Que bom que aconteceu assim, Davi, porque assim ela não perdeu os filhos dela, porque senão a vida para ela ia ficar muito complicada. Sem marido e sem filhos, sozinha é muito difícil, não é? Então, mais um milagre, mais uma bondade, Davi, que Eliseu fez, obedecendo a voz de Deus. Ele ajudou mais uma pessoa. Foi muito bom ele ter sido usado por mais uma pessoa. Olha, ela pediu ajuda ela pediu ajuda para ele, que ele podia ajudá-la, porque ele era um mensageiro. Lembra que nós falamos que naquela época Deus usava os profetas para mandar mensagem para as pessoas? E foi isso que Deus fez. Deus usou Eliseu para ajudar uma pessoa que estava precisando de ajuda. Isso é muito bonito, não é? Nós devemos, Davi, seguir o exemplo de Eliseu, como ele foi bom com aquela viúva, não é isso? Então, nós devemos prosseguir sempre nesse caminho que Deus quer que façamos sempre o bem a todas as pessoas que vivem à nossa volta. Deus quer, Davi, que todos nós sejamos ajudadores, colaboradores,
que nós sejamos solidários com as pessoas que vivem à nossa volta. Existe assim, Davi, muitas maneiras da gente ser bons com as pessoas, da gente ser solidários com as pessoas. Nós podemos começar fazendo isso na nossa casa, onde a gente vive. Fazendo o que, Davi? Ajudando a mamãe, guardando os brinquedos, ajudando os colegas na sala de aula, porque na sala de aula sempre tem algum colega que precisa de ajuda. Isso é muito bom, você poder ajudar um coleguinha de sala, né? Ajudando os seus irmãos em casa, né? Isso é muito bom. Então Deus quer que nós sejamos sempre assim, né? Eliseu, ele continuava sempre ajudando as pessoas, assim, por todos os lugares onde ele passava, que ele percebia uma situação que precisava de ajuda, ele estava ali pronto para ajudar. Ele não dizia não para ninguém, ele sempre encontrava uma maneira de ajudar alguém. Isso, Davi, nós precisamos sempre lembrar do nosso versículo, né? Que o nosso versículo de hoje, vamos lembrar desse versículo, Davi? Vamos repetir o nosso versículo, não é? Olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico 19, versos 16. E nós precisamos sempre lembrar desse versículo e aplicar ele no nosso dia a dia. Eliseu, Davi, era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor e obediente. Ele chegou numa cidade que chamava Sunem. Nessa cidade, Davi, ele conheceu um casal que não tinha filhos. Esse casal, ele ficou na casa desse casal. Ele hospedou-se na casa desse casal. O que é hospedar? Hospedar é quando chega uma pessoa na sua casa e você oferece um quarto para essa pessoa dormir. Então essa pessoa hospedou-se na sua casa, né? Então esse casal gostou muito do profeta Eliseu e eles resolveram fazer alguma coisa para ajudar Eliseu. Eles construíram então um pequeno quarto para que quando Eliseu chegasse, ele ficasse naquele quarto para descansar. E aí ele percebeu que aquele casal era um casal entristecido porque eles não tinham filhos. E ele resolveu ajudar também esse casal. Ele orou a Deus para que Deus concedesse um filho para aquele casal, para que Deus desse um filho para aquela família, para que na casa, Davi, tivesse mais alegria, porque uma casa que tem crianças é uma casa alegre, é uma casa feliz. Então ele pediu para Deus que Deus desse um filho para aquela família. E mais uma vez, Deus ouviu os pedidos de Eliseu e concedeu um filho para aquela família. E o tempo foi passando, e aquele menino foi crescendo. Ele cresceu e um dia ele foi para o campo onde o pai dele estava trabalhando. O pai dele trabalhava na lavoura, né? E ele foi para lá. Ele ficando lá, brincando lá perto do pai, ele começou a falar para o pai que estava com dor de cabeça. Dor de cabeça incomoda muito Davi, muito mesmo. Então ele estava com dor de cabeça. Aí o pai dele pediu um serviçal, pediu um homem que trabalhava com ele para que levasse o menino para casa, para que o menino descansasse em casa. E aí ele foi e entregou o menino para a mãe dele e o menino morreu. Ele sentiu tanta dor de cabeça que o menino morreu. O que é que a mãe dele fez, Davi? Ela não se desesperou, porque ela já sabia que podia contar com a ajuda de alguém. Ela foi no quarto dela, colocou o menino na cama, não contou nada para ninguém, mas ela foi atrás de quem? Ela foi atrás do profeta Eliseu.
Ela contou para o profeta Eliseu que o menino havia morrido. E mais uma vez, o profeta Eliseu ajudou aquela família. Ele orou a Deus e pedindo para Deus para devolver aquele filho para aquela família. E ele reviveu. Mais uma vez, Deus mostrou o quanto é importante a gente amar as pessoas. Deus deu a Eliseu essa condição de orar e pedir e ser atendido. E Deus atendeu mais uma vez o pedido de Eliseu. Eliseu, Davi, ele foi muito, mas muito usado por Deus para ajudar as pessoas. É muito importante na nossa vida, é muito bom quando a gente se sente que alguém ajudou a gente, que alguém estendeu as mãos para a gente, que de alguma forma alguém amou a gente. E Eliseu amava as pessoas de uma forma incondicional. Qualquer pessoa que precisava de ajuda, ele estava pronto para dizer sim. E é assim que Deus quer que nós sejamos, que eu seja, que você seja, que todos nós sejamos, né? Agradecidos a Deus, né? Porque Deus é tão bom. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Deus nos ajuda o tempo todo. É por isso, Davi, que Deus diz que nós devemos amar as pessoas exatamente como a gente se ama. Porque da mesma forma que você se ama, você precisa amar as pessoas que vivem à sua volta, né? E para que sejamos, Davi, bons cristãos, bons servos de Deus, obedientes ao Senhor, nós precisamos, Davi, obedecer aos mandamentos de Deus, né? Que esse mandamento de Deus, amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, é muito importante, Davi. E nós precisamos ler, entender e obedecer esse versículo. Ele é muito importante nas nossas vidas, tá? Davi, hoje a mamãe vai colocar você para fazer uma tarefa da revista, tá bom? Esta, Davi, é a aula de número 7, tá? Então a mamãe vai colocar você para fazer a tarefinha do dia, tá bom? Davi, Deus te abençoe e te guarde. Fica com Deus, tá bom? A tia te ama muito. Tchau, tchau.